rede social, você pode ter sua conta, pessoa física, ou o Instagram, o Facebook da sua empresa banida ou proibida de anunciar, certo? Sem Isso nenhum acontece motivo. diariamente, sem nenhum motivo, sem nenhuma alegação, sem nenhuma chance de defesa, sem nem saber o motivo pelo qual a plataforma te bane. Né? Sem contar as blacklists que eles te põem para diminuir seu alcance, né? Shadow ban, etc. E tal. Sim. Como é que isso precisa ter regulação? Mas precisa ter regulamentação, e tem regulamentação na medida em que nós buscamos no Poder Judiciário respostas para essas providências indevidas tomadas por essas empresas, né? Agora, existem... Mas o doutor acha que o Poder Mesmo assim, Judiciário não está sendo... O Poder muito, Judiciário, o Poder Judiciário, efetivo? ele está sendo efetivo para quem busca o Poder Judiciário, para quem sabe que pode contar com o Poder Judiciário para disciplinar essas questões, porque quando o Poder Judiciário é chamado e nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem toda a legitimidade para tomar providências no sentido de garantir o direito constitucional da pessoa. Então, para aquelas pessoas que buscam no judiciário, nós acreditamos que o judiciário deva dar uma resposta adequada. Agora, veja você que falta parâmetros seguros, né, para essas providências, na medida em que nós não temos, né, regulamentação, legislação que discipline efetivamente essas matérias. Então é necessário ter uma regulamentação. É imprescindível, né? Nós vamos precisar chegar nisso. É imprescindível porque a PL da fake news, ela já nasce com um monte de fake news sobre ela, né? Sobre ela. Exato, Você imagina que teve um deputado falando no Congresso que a lei é proibida de ler a Bíblia na internet. Pois é. Nossa. O deputado falando na tribuna, quer dizer, imagina... Ele já puxa viés ideológicos para... Acho que o lobby das Isso grandes... não seria uma fake news? Pois é, sem dúvida, né, Vitor? Aliás, a gente acompanhando aí as falas, né, dos tribunos do Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, nós verificamos e constatamos aí, né, um elenco bastante expressivo aí de fake news que são lançados aí sistematicamente sem o menor controle. Sim. Essas questões, inclusive envolvendo aí a fala dos políticos nas tribunas, né, com toda a questão envolvendo a imunidade parlamentar que o sujeito tem, essa imunidade parlamentar, já tivemos oportunidade de nos expressar sobre essa questão, é uma imunidade que não confere ao congressista uma carta branca, né, um Bill of Indemnity de direitos, né, conferindo a esse parlamentar o direito de falar o que ele quiser para quem ele quiser. Né? Isso tem que ser feito de forma restrita dentro do âmbito do Congresso Nacional a respeito de questões que são efetivamente importantes, que estão na pauta do dia. Agora um dos artigos... Na internet ele vai poder ser um dos artigos livre. Desse projeto de lei é exatamente estender, né, essa isenção, né, essa questão que o congressista tem também para a internet, essa imunidade também para a internet. Pois é. Então veja você que é uma questão, né, de talvez aí nós tomarmos cuidado, né, para não estabelecermos dois pesos e duas medidas, né? Conferimos privilégios para algumas pessoas, enquanto as outras ficam absolutamente restringidas e têm cerceado o seu direito constitucional de liberdade de expressão, né? Que é fundamental na vida de qualquer sociedade democrática. Né? Então essa aqui é a questão é de garantir, a questão é de tutelar, de proteger, de salvaguardar essas garantias constitucionais que nos são tão caras e que fazem parte, como diz a professora Flávia Piovesan, que é professora de Direitos Humanos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela diz que isso faz parte de um processo de construção histórica, né? Cujos ideais se iniciaram na Revolução Francesa, ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e que se tornaram muito mais importantes a partir dos graves acontecimentos da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Então, essas questões, que são questões que estão intimamente ligados aos direitos humanos, aos direitos das pessoas humanas, elas não estão aí por acaso. Elas fazem parte do elenco de direitos e garantias constitucionais dos países democráticos do mundo. E elas não estão aí por acaso, não foram lançadas por acaso. Os valores constantes nas cartas democráticas do mundo, elas
sempre buscam e sempre buscaram proteger aquele mínimo fundamental para que seja respeitada a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado democrático de direito. Quando se fala em dignidade da pessoa humana, se fala em limites de intervenção do Estado na vida do cidadão, razão pela qual esses limites devem necessariamente ser respeitados para que nós, cidadãos, tenhamos o direito de nos expressarmos sem censura. Não é? Censura nos remonta a épocas tristes da nossa história e da história de vários países do mundo que nós realmente reconhecemos que não é saudável, não é adequado para ninguém de nós.